O rompimento da barragem da Samarco em Mariana completou esta semana 2 anos. A tragédia criminosa matou 19 pessoas e atingiu pelo menos 500 mil ao longo da bacia do Rio Doce, deixando um rastro de destruição social e ambiental. Desde então, na cidade, centenas de famílias aguardam por indenizações e uma nova casa. Por outro lado, com a suspensão das atividades da empresa, Mariana amarga a perda de arrecadação e sofre com o desemprego e a redução dos serviços públicos. Conversa comigo o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, que foi reeleito em 2016. Duarte Júnior é do PPS. Bem-vindo, prefeito. Prazer, Vivian, tudo bem? Tudo bem, prefeito. 2 anos depois do rompimento da barragem da Samarco, qual que é os números que o senhor tem para nos dar sobre essas questões que eu me referi, a questão do desemprego, da queda na arrecadação e também na queda dos serviços públicos propriamente ditos? Bom, Vivian, primeiro é poder dizer com muita tristeza que é uma tragédia continuada. Ela não ficou no dia 5 de novembro, ela vem todos os dias afetando a nossa população de forma gradativa e trazendo enormes transtornos, né? Primeiro, sentimento de perda muito grande, perdemos 20 pessoas porque tinham um bebê, né, que ainda está sendo discutido, mas a mãe estava grávida e infelizmente ela perdeu seu filho e precisa ser reconhecido isso. Isso é uma grande tristeza para todos nós, pessoas que conviviam conosco no dia a dia. E além disso, nós percebemos que o nosso dia a dia, como cidade como um todo, e aí pensando na cidade como um todo, é essa continuidade da tragédia. É uma receita que caiu muito, em torno de 30%. Nós éramos um município que arrecadava 25, 26 milhões. O último mês nós arrecadamos 17 milhões de reais. Isso tem trago enormes transtornos, porque existem os serviços essenciais, os serviços continuados, que você tem a sua obrigação. O que está mais afetado? Olha, nós estamos tendo problemas, por exemplo, com a escola em tempo integral, que era um programa importante do município. Hoje esse programa está suspenso. Atendíamos os nossos produtores com máquinas agrícolas e infelizmente tivemos que reduzir esse atendimento. Temos um problema muito sério com a lei de responsabilidade fiscal, que nos obriga a gastar no máximo até 54%. Infelizmente estouramos esse índice, não por ter aumentado a despesa com folha, pelo contrário, nós reduzimos o que era o custo com folha, mas a receita caiu tanto. A arrecadação caiu. A arrecadação caiu. E uma economia fragilizada, né? Uma economia fragilizada, um alto número de desempregados no município. A gente percebe empresários que fecharam as portas. Isso tem nos preocupado muito. Mariana sempre manteve 5% de desempregados, 6%. Hoje nós estamos em 23% de desempregados. É um percentual que rivaliza com os piores tempos de desemprego do país, né? A coisa de 18, 20 anos atrás. Né? O pior, hoje o país tem mantido aí 12, 13% de desempregados, né? Nós estamos com 23, 25% de desempregados. É um número muito alto. E a população de Mariana, a gente que conhece sabe que o cidadão marianense nunca quis depender do poder público, né? Como está dependente hoje. Ele gosta de ter o seu próprio trabalho, o seu próprio sustento. Infelizmente não tem surgido a oportunidade de trabalho. E isso é muito ruim, porque a gente sabe o quanto isso afeta na vida familiar também. Agora, nós temos essa crise específica de Mariana dentro de um contexto de crise grave econômica no Estado e no país, né? As coisas ainda podem piorar em Mariana? Antes de melhorar? Como é que o senhor está vendo isso? O que o senhor está dizendo para a população de Mariana? É uma pergunta muito interessante. Por quê? O nosso principal tributo é o ICMS. E o ICMS, ele é recolhido com 2 anos anterior. Então, se a tragédia aconteceu em novembro de 2015, quando chegar em novembro de 2017, que nós estamos em novembro, a partir de janeiro, eu não vou ter mais a parcela do VAF e do ICMS do funcionamento da Samarco. Hoje, esse ano que se passa, é como se a Samarco estivesse funcionando 50%, porque eu estou recebendo o ano de 2015 e 2016. A partir do ano que vem, eu vou receber 16 e 17, aí não tem o funcionamento da Samarco. Então, vai haver uma queda ainda na receita do município de Mariana. Nós estamos prevendo uma queda para o próximo ano, em relação a esse ano, de aproximadamente 15 milhões em relação ao ICMS. É muito preocupante, preocupante, porque hoje, para manter os serviços essenciais, por mais que no momento nós ainda tenhamos mantido essa obrigação, a gente sabe que para o próximo ano vem aí um grande desafio,
que nós vamos ter que nos reinventar e reinventar rápido. E é o que a gente está trabalhando desde o momento da tragédia, a gente tem esses dados, tem apresentado, conversado com o Ministério Público Federal para mexer no TETAC, porque da forma que está, a gente sabe que o município de Mariana está sendo prejudicado. Esse TETAC, a que o senhor se refere àquele termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre os Ministérios Públicos Estadual e Federal, o Governo do Estado, a União e as empresas controladoras e a própria Samarco. Perfeito. Não é isso? É isso aí. Foi... Então, tem problemas com esse termo? Tem problema com esse termo, porque... Olha que interessante, é bom que as pessoas entendam. Constitui-se um fundo de 20 bilhões. Esse fundo tem a obrigação de reparar todo o dano de Mariana até o Espírito Santo. Esse fundo garante... Isso foi no governo Dilma ainda, logo que após ocorreu a tragédia. Houve essa negociação e essa forma de trabalho que foi conduzido pelo governo federal e governo do Estado. Mas então se preocupa com quase tudo. Se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a reconstrução das áreas afetadas. Mas, por incrível que pareça, deixou-se de lado o que é mais importante, que para mim é a vida humana, é a dignidade humana. Como não garantiu que as empresas que são as responsáveis por essa tragédia, que são Vale e BHP, que lucraram durante 44 anos bilhões e bilhões de reais que saíram das terras de Mariana, como não se garante que serviços essenciais, se no momento ele for suspenso e o poder público demonstrar isso com documentos, que devido à queda de receita, algum serviço público vai ser afetado. Como não se garante isso? Quer dizer, ficou de fora, não foi pensado sobre a vida do município. A vida do município, a vida das pessoas que lá estão. Isso me revolta, porque pensou-se de tudo, mas não se pensou no mais importante. Para mim, o meio ambiente é importante, a reconstrução é importante, mas a vida do cidadão que vive ali, que depende do atendimento na escola, que depende do atendimento na saúde, que depende de uma cesta básica, tem que ter uma atenção especial, isso não foi dado. O senhor procurou as controladoras, a Samarco, para haver uma negociação nesse sentido com o município? Muito. Conversei com o governo federal, pedi que eu tivesse direito à fala quando estava sendo construído o TETAC, conversei com o governo do Estado e sempre foi colocado para mim, isso tem que ser resolvido com a empresa. Procurei a empresa, conversei com o próprio presidente da Samarco, pedi a ele que levasse esse nosso anseio, esse nosso direito aos principais acionistas. E, infelizmente, é algo que me incomoda. Eles falam assim, não existe na lei tributo cessante. Eu não estou discutindo a lei, realmente não existe na lei tributo cessante. Eu estou discutindo um acordo. Você paga e o município recebe. É um acordo que foi feito. Ali não tem lei sendo discutida, é um acordo. Então, a desculpa que eles me deram é uma desculpa. Eu tenho uma tremenda mágoa em relação ao que está acontecendo. Acho que eles estão sendo desumanos com a cidade de Mariana. Eles tinham que lembrar que se muitos deles estão milionários hoje, é o dinheiro que saiu do solo de Mariana. Então, o senhor acha que esse comportamento tem alguma coisa a ver? Porque a gente sabe que em termos de recursos, isso não representa muito para grandes grupos econômicos, como é o caso, né, dos envolvidos, essas controladoras. Isso teria a ver com não abrir precedente? Isso teria a ver com os interesses do setor minerário? Essa é uma alegação que eu já ouvi. Olha, no meu ponto de vista, para mim, isso demonstra que o que eles quiseram fazer no início é dar uma resposta para que não deixasse as suas ações cair mais nas bolsas. E aí tentar passar para o mundo que eles são responsáveis, que eles não são até nesse presente momento. Não são. Porque não dá para abrir precedente, porque você teria como poder público garantir e demonstrar que devido à tragédia e à queda da receita, algum serviço essencial. E nós não estamos pedindo dinheiro para a gente gastar o que nós acharmos mais interessante, nós queremos o recurso para garantir os serviços essenciais. É os serviços essenciais. São serviços que hoje não estão sendo contemplados. E infelizmente eles não deram a atenção devida do que para mim é o mais importante, que é sim a escola em tempo integral dos alunos que hoje não estão, é o atendimento para que nós possamos continuar mantendo aberta para que os alunos possam fazer suas inscrições para poder estudar, é o atendimento com a cesta básica, porque hoje tem um número maior de desempregados, a saúde hoje a procura é muito mais grande, porque várias pessoas deixaram de ter seu plano de saúde no momento que o poder público cai a sua receita de forma muito alta. Como é que o senhor avalia, e essa é também uma questão que agora, completados 2 anos da tragédia, foi muito discutido, que Bento Rodrigues, que desapareceu debaixo da lama e tem o compromisso da empresa de construir um outro povoado, as outras casas para essas pessoas que perderam,
tanto Bento Rodrigues como de outros distritos, né? Como é que o senhor encara, na verdade, o atraso, né, dessa construção? Porque 2 anos seria, em tese, tempo mais do que suficiente para que essas casas estivessem já em poder das vítimas. Olha, primeiro, algo que me incomoda muito. Eu percebo que eles muitas vezes preferem deixar o poder público mais distante. Porque se tivessem primeiro ouvido o poder público desde o início, teria sido tudo mais fácil. Seja para desapropriação de Bento e desapropriação da área da lavoura. Que é onde vai ser construído. Vai ser construído. Por quê? Porque, vou dar um exemplo para Paracatu. Paracatu estou comprando a área de 9 pessoas. 9 pessoas têm herdeiro, não consegue chegar ao finalmente. E se fosse o poder público demonstrava o interesse público, comprava e pelo preço que eles negociassem, sem problema algum. Mas muitas vezes a gente percebe que eles têm interesse em deixar o poder público mais distante. E isso só atrasa todo o processo. E por que o senhor acha que... Olha, eu acho que tudo o que está acontecendo no país de uma forma geral, eu acho que a forma como as pessoas têm visto a política de uma forma negativa, tantos escândalos, eu tenho o sentimento que muitas vezes as pessoas preferem tentar deixar o poder público longe para falar, opa, as coisas não estão caminhando bem e acredita que está querendo colocar todo mundo no mesmo balaio. E não é. Eu posso afirmar com toda certeza que não é. Tem muita gente boa, tem muita gente querendo fazer o bem através da política, que é um meio legal de fazer o bem. As pessoas de bem têm que estar dentro da política. Mas eu percebo que muitas vezes eles preferem manter distância, porque senão esse problema já estava resolvido. O poder público teria desapropriado e nós teríamos ganhado lá atrás, no mínimo 6 dias. Você acha que a negociação direta criou um entrave enorme. Porque Paracatu é um exemplo disso. Até hoje não conseguiram comprar as áreas, porque são vários herdeiros de 9 áreas. Isso está transformando um transtorno enorme. E a nova Bento Rodrigues? Por que não sai do papel? A nova Bento Rodrigues houve, até que em relação à documentação, foi mais rápido do que Paracatu. Mas o que aconteceu é que quando os técnicos da Renova fezem o projeto, eles estudaram e apresentaram o projeto para a CEMAD, eles entendiam que as coisas seriam muito mais rápidas. Mas quando a CEMAD percebeu vários erros, e realmente erros que aconteceram. A CEMAD é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? e extremamente profissionais. Quem tem que aprovar o projeto do loteamento. Do novo Bento. E aí o que aconteceu? Tinham áreas que não poderiam estar com a declividade maior que 47%, e aí tinha área com 60%. Isso havia um risco enorme para as pessoas que iriam morar. E aí teve que se fazer todo esse projeto novamente. E isso, o que era previsto para acontecer em setembro desse ano que está se passando, agora tem uma previsão de iniciar fevereiro, março do próximo ano. Então, infelizmente, nesse caso, foi uma falha técnica também que atrasou muito essa reconstrução do novo Bento. A empresa reivindica a retomada das atividades, né? Já há algum tempo, não é de agora. Ao mesmo tempo, tem uma parte da população que quer que primeiro a empresa entregue, né, os compromissos que assumiu com o acordo e atenda às necessidades das vítimas para depois retomar. E não só isso, como também os compromissos com o meio ambiente, com segurança e tal. O que o senhor acha sobre essa discussão, que eu sei que é uma discussão delicada em Mariana? Né? É uma situação bem delicada, mas uma coisa não inviabiliza a outra. Não precisa de primeiro iniciar, por exemplo, a reconstrução de algo, como o Bento, não são conexos. O que está acontecendo em relação ao retorno da empresa Samarco, ela depende muito mais do ICMBio, que está agora analisando o que está no ICMBio. O ICMBio está fazendo uma análise. ICMBio, só traduzindo para quem está nos ouvindo. É um órgão também ligado ao Ministério do Meio Ambiente, do governo federal, que tem que dar um laudo garantindo que aonde vai ser colocado esse rejeito, que é na Cava de Alegria Sul, não há nenhum risco de danificar o lençol freático. E tem que estar no mínimo a 20 metros do lençol freático. A CEMAD, o Estado de Minas, que está a Secretaria de Meio Ambiente, andou na frente, já fez esse laudo, e tem um parecer que não há esse dano. Mas o ICMBio também precisa fazer isso. Aí colocaram os técnicos para entender se há esse risco ou não de contaminação. Tem um prazo final, a gente acredita que ainda esse mês, até o dia 15, o ICMBio deve se posicionar em relação a isso. Se o ICMBio tiver a mesma percepção que a CEMAD, o projeto volta para a CEMAD tem as reuniões extraordinárias, tem que ser votado pela CEMAD, aí vamos dizer que vai ter o primeiro retorno da empresa Samarco, que seria o quê? A autorização para rodar os equipamentos novamente e a construção da correia que vai levar o rejeito para essa Cava de Alegria Sul. Que para nós... Sim, pode concluir. Que para nós é muito importante, sabe? Assim,
Não dá, o município depende, 89% da nossa receita vem de mineração. As pessoas podem nos criticar em relação por que uma dependência tão grande, eu também percebo isso, a gente tem que buscar a diversificação econômica de medida emergencial, mas é médio e longo prazo, ninguém consegue diversificar uma economia de um dia para o outro. Então, para minimizar os nossos impactos, é necessário que se retorne sim a atividade mineradora para voltar a gerar emprego, para as pessoas poderem voltar a trabalhar. Agora, cumpridas essas exigências, a garantia de fato que Mariana está a salvo da Samarco? Olha, essa é uma preocupação que tem que ser ampliada em relação a Mariana. Nós temos que pensar em relação a Minas Gerais. Minas Gerais são mais de 400 barragens. Com certeza. Então, Mariana, nesse caso, é simbólica, né? Simbólica. Porque nós somos um estado minerador que depende fundamentalmente da mineração. E Mariana era o ciclo do ouro, agora é o ciclo do minério, sempre foi um município minerador, né? Hoje eu posso afirmar com toda certeza que Mariana, em relação a toda Minas Gerais, é o local mais seguro em relação a barragens. Seguro de que sentido? Que se houver algum problema, na mesma hora os técnicos vão estar sabendo, na mesma hora vai ter alguém para avisar as comunidades o que não aconteceu da última vez. Então, hoje, se acontecer algo, nós sabemos que tem os equipamentos adequados para dar garantia à população de como se portar. O que eu percebo que não existe nos outros municípios do estado. Isso me preocupa também. Agora, prefeito, em que medida a gente pode dizer que a retomada de Mariana pode realmente resolver os problemas financeiros do município? Olha, a retomada da mineradora, a volta da Samarco, ela volta de qualquer forma com uma produção muito menor que já teve um dia. Nós estamos falando aí voltar com 30% da sua produção. Está longe de ser o que foi. Mas o que mais nos preocupa é porque ela retomando, as pessoas vão voltar a trabalhar. Eu tenho contato com pessoas que estão em casa 5, 6 meses que já não estão aguentando mais. Estão no layoff, mas você percebe problemas que a pessoa começa a ter problema pessoal. Eu conheço pessoas que se separaram, aquele convívio do dia a dia. Antes o cara trabalhava o dia inteiro, agora está o dia inteiro com a esposa, e aí já aconteceu isso. E também é o problema do desemprego. É o problema do desemprego, porque mesmo o cara que está no layoff, ele está totalmente ocioso. E alguns que estão bebendo, eu percebo isso, algumas pessoas estão bebendo muito mais. Porque o cara... O senhor usou uma expressão, layoff. Layoff é a situação que hoje os funcionários da Samarco se encontram. Eles estão recebendo salário em casa. Eles estão recebendo para ficar em casa. Isso, recebem para ficar em casa. E isso está trazendo transtorno para eles também. Porque eles querem voltar a trabalhar. Tem um problema social aí extra. Um sério problema social se criando aí, que tem nos preocupado muito, sabe? Preocupado muito. Agora, uma outra questão que veio à baila recentemente é que há um sentimento de parte da população de preconceito em relação a as pessoas que foram vítimas e que estão vivendo, dependendo da Samarco. Bom, o que o senhor me diz sobre isso? Isso é um negócio meio impressionante, né? Depois de tudo que essas pessoas passaram. É bem interessante a sua colocação, viu, Vivian? E a primeira que é a realidade, isso aconteceu. Algumas pessoas fizeram comentários maldosos em redes sociais, alguns moradores de Bento e Paracatu, a gente sabe que foram maltratados. Taxando as pessoas de preguiçosas. Preguiçosos, que eles hoje recebem cartão e se encontram numa situação muito melhor que quem está desempregado. Mas o que eu gostaria muito que as pessoas entendessem é que isso é uma parcela muito pequena da população. 95% da população de Mariana entende e sabe o tanto que aquelas pessoas estão sofrendo. Só quem passou por aquilo, que passou por tudo que eles passaram, eu posso te afirmar que grande parte deles gostariam de estar lá no cantinho deles, trabalhando, vivendo a vida deles, sem ter que passar por isso tudo que estão passando. Então a grande população da população de Mariana tem o mesmo sentimento que eu. Respeita, está ao lado, sabe a dificuldade que eles estão enfrentando. Infelizmente, nós estamos vivendo em sociedade, sempre tem uma parte que prefere botar a culpa nos outros, né? Infelizmente isso aconteceu, mas é importante que saiba que é uma parcela muito pequena da população. Existe alguma articulação dos municípios que foram afetados? Existe. Foi criado agora um fórum permanente de prefeitos, porque hoje quem representa os prefeitos no CIF, que é o Comitê Interfederativo, que é onde saem as decisões do que pode e não ser feito, está o prefeito Silvério. Um comitê que surgiu da criação do TAC. Da governança. Da governança do TAC. Governança do TAC. Firmado no TAC. Isso, mais o prefeito de Governador Valadares, o André. Nós criamos, então, um fórum permanente, onde a gente reúne com os prefeitos de 45 dias, onde a gente entende qual deve ser o posicionamento de quem está representando os demais prefeitos. Então, tudo que a gente faz, a gente ouve esses demais prefeitos, perceba uma ansiedade muito grande dos prefeitos, a demora
Por exemplo, vou te dar um exemplo. Existe no TETAC 250 milhões ano para medidas compensatórias. Olha, eu já levantei essa demanda no CIF. Gente, se tem 250 milhões ano, coloca isso até o final do mandato do prefeito, chamam a Câmara Técnica do INDE aqui do Governo do Estado, entende como isso tem que ser dividido entre os 40 municípios e fala, prefeito, apresente dentro da estrutura do TAC, você tem um valor tanto para medidas compensatórias para a sua cidade. Trabalhe isso, se planeje, porque senão não vai acontecer nada. Então, já levei essa proposta, estou esperando o CIF se posicionar. Há uma desarticulação? Há uma desarticulação e a gente precisa articular melhor. Então, ou é má vontade? Olha, eu não vejo como má vontade, eu entendo que tudo é muito novo. Nós estamos falando de uma fundação que tem um ano constituída, que tem as suas dificuldades de ser colocada em práticas, né? Porque antes era a Samarco que estava à frente. Esse Fórum Permanente de Prefeitos começou a se reunir há 4 meses atrás, é muito pouco tempo também. Então tudo tem que ser ajustado, mas precisa ser colocado em prática. A gente percebe que há uma crítica em relação a isso. O senhor se referiu aí à questão da necessidade de o município não ficar dependente, que sabe disso, não ficar dependente da extração mineral, não é? Mas que isso é uma questão de médio, longo prazo. Isso. Como é que uma tragédia, não é? Que implica em crime ambiental, crime contra a vida e tal, ensina aos representantes públicos, aos municípios, a Minas Gerais, o Estado todo, para frente, não é? Quer dizer, como pensar em desenvolvimento econômico que não crie essa dependência, que mantenha essa dependência histórica, e que a gente conhece as consequências e que tem um futuro bastante incerto, já que a extração ela tem tempo para acabar. Tem tempo para acabar. Olha, primeiro eu tenho para mim o seguinte pensamento. Tudo que acontece na minha vida, se aconteceu, eu tenho que de alguma forma, a partir dali, saber lidar com aquilo e saber o que eu posso trazer de proveito para o município em favor da nossa comunidade. A tragédia aconteceu, ela vai marcar a nossa história eternamente, mas ela não vai voltar atrás. Nós vamos ter que viver com isso e saber que isso aconteceu. A partir desse ponto, nós sabemos que, com a construção do TETAC, tem muitas medidas compensatórias e reparatórias que podem nos ensinar a reescrever a nossa história. Um grande ensinamento que deixa, não só para a Mariana, mas espero que para todos os prefeitos de cidades mineradoras, é que se preparem. Quando a mineração acabar, um dano é enorme. Nós tivemos um corte de 30% e está trazendo um transtorno para a cidade, que a gente todos os dias tem que reunir para falar de corte para não deixar os serviços essenciais pararem. Então, cada prefeito tem que entender que não pode depender da mineração como depende de Mariana hoje. 89% da receita. 89% da receita advém da mineração. Isso é inadmissível. Isso é algo da gente dizer, olha, daqui a pouco o município vai estar quebrado e não tem solução. Porque daqui a 100 anos, as futuras gerações vão cobrar isso. Tem alguma discussão andando nesse sentido no Estado? Em relação a Mariana, sim. Porque nós fomos afetados e tem as medidas compensatórias. Por exemplo, nós estamos buscando uma empresa âncora para Mariana. E criou-se um fundo equalizador. O que é esse fundo equalizador? Onde a instituição Renova, junto com o INDE, que é do governo do estado e o município, está trabalhando uma empresa âncora para vir para o município, que não seja dependente da mineração, que não tenha relacionamento com a mineração, onde essa empresa âncora traga para o município outra fonte de receita. Esse fundo equalizador, ele entra com mais ou menos 60 milhões, que vai para a empresa, para que essa empresa faça um investimento de 500, 600 milhões no município, ele baixa a taxa de juros. Então, se a empresa fosse fazer um investimento em Mariana, onde ela pagaria uma taxa de juros de 12% ao ano, com esses 60 milhões vai baixar para 7%. Quer dizer, é um investimento na empresa. A empresa vai ter um atrativo para vir para o município, porque ela vai fazer um investimento onde que vai ter uma taxa de juros muito mais baixa que qualquer outra taxa de mercado que poderia se imaginar. Então, esse é um dos investimentos, além de outros que também a gente está trabalhando. Agora, prefeito, só para a gente encerrar, fica uma sensação, não tem jeito, fica uma sensação, 2 anos depois, de que uma coisa tão grave vai ficar impune, ou fica, pelo menos, parcialmente impune. Se é que é possível, de alguma forma, você reparar a perda de vidas, é uma coisa irreparável, né? Mas o que fazer, pensando em termos de futuro, nós estamos falando de desenvolvimento, mas não só de desenvolvimento, mas também de mudança de comportamento,
dos responsáveis e da própria empresa, das empresas envolvidas, para que não permaneça esse sentimento de impunidade, não só de quem agiu, não é? Quanto da própria sociedade, que olha e fala assim, olha só, aconteceu tudo isso e essas pessoas não foram punidas. Há, por exemplo, uma decisão judicial suspendendo o processo contra as pessoas físicas envolvidas, citadas. Para nós, marianenses, isso é extremamente delicado, porque a gente aguarda muito que esse processo caminhe e que, por mais que a nossa Constituição sempre garanta o amplo de direito contraditório, mas que após essa garantia, pelo que a gente percebe do inquérito, isso é um crime. O que aconteceu na barragem é um crime porque os dados têm mostrado isso. A gente precisa entender o que aconteceu. Eu só entendo que tem que punir os responsáveis pela barragem e não responsabilizar toda uma população. Porque o não retorno hoje é penalizar toda uma população. A não penalização dos responsáveis é penalizar toda a população. Eles trouxeram para a primeira cidade de Minas Gerais um dano que vai ficar eternamente marcado, onde que o nosso turismo diminuiu muito, porque as pessoas acreditavam que isso aconteceu em Mariana como um todo. Isso aconteceu nos distritos que são parte de Mariana, mas nos trouxeram enormes prejuízos. Eles tiraram de nós o nosso distrito, que se Mariana é a mãe de Minas, nós podemos afirmar com toda certeza que Bento Rodrigues é a mãe dos distritos de Minas Gerais, porque Mariana é de 1696, Bento Rodrigues é de 1697. É uma história que existia ali que nunca mais vai ser contada da forma que era. Então, o dano que aconteceu, além das vidas que se perderam, é um dano enorme à nossa história. E a gente aguarda com muita ansiedade que realmente as pessoas responsáveis por essa tarefa precisam ser punidas de forma exemplar. E a gente acredita que o judiciário vai dar esse exemplo para a sociedade, que esse crime não vai ficar impune de forma alguma, porque a população e o povo brasileiro merecem essa resposta. Prefeito, muito obrigada pela presença aqui no Mundo Político. E boa sorte. Eu que agradeço, foi um grande prazer aí poder participar e poder esclarecer um pouquinho aí para o nosso povo de Minas Gerais o que tem acontecido com a Primaz das Minas Gerais. Eu conversei com o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, ele é do PPS, o nosso assunto aqui acaba de completar 2 anos do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, que matou diversas pessoas, 19 pessoas, fez muitas vítimas, deixou um rastro de destruição que atingiu o Espírito Santo e toda a bacia do Rio Doce. E nossa conversa mais girou em torno de Mariana, o que isso implicou para a cidade, para os moradores, para a economia da cidade, para o futuro da cidade, enfim. Foi isso que o prefeito Duarte Júnior veio nos contar e fica aqui a nossa expectativa que as coisas possam melhorar, caminhar e as controladoras e a empresa responsável assumam suas responsabilidades e cumpram os seus compromissos. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.